Olá pessoal, sejam bem-vindos à PL Sistemas Engenharia. Dando sequência à nossa bateria de vídeos, vamos apresentar um pouco mais o novo software Cizenda. E não se esqueçam, agora em setembro estamos iniciando a pré-venda deste novo software. Neste vídeo, nós vamos criar um modelo no Cizenda inserindo o projeto hipotético, considerando os produtos a serem comercializados, a distribuição das vendas e os orçamentos com seus respectivos cronogramas. Esse vídeo ele é sequencial, ele vai apresentar o Cizenda, mas vamos focar nesse momento especificamente na criação do projeto hipotético. Então vamos lá, vamos ver como avaliar utilizando o método involutivo, terrenos em área de incorporação, utilizando a nova versão do software Cizenda. Pessoal, antes de iniciarmos os Cizendas, vamos só dar uma repassada aqui no que seria a proposta do exercício. Então vamos supor que eu queira avaliar um terreno e não tem como fazê-lo pelo comparativo. Ou poderia ser também um estudo de viabilidade solicitado por algum incorporador. Mas o nosso caso, nesse momento, é a avaliação utilizando o método involutivo. Então, nós temos um terreno, aqui é só um exemplo, então, por questões de acordos de confidencialidade com nossos contratantes, nós estamos omitindo as informações reais do empreendimento. Então, pegamos um caso aleatório aqui na internet apenas para ilustrar. Então, vamos supor que eu queira avaliar esse terreno. Esse terreno ele tem uma área total de 10.500 metros quadrados, mas nós vamos avaliar apenas uma parcela desse terreno. Normalmente, quando o terreno é muito grande e vai ser feita uma incorporação, não é feita toda a área, todo o aproveitamento, é feito por etapas. Nós vamos começar com uma parcela do terreno que vai ser avaliada de 2.500 metros quadrados e vamos avaliar apenas essa parcela do terreno. Nós temos o coeficiente de aproveitamento, então o nosso projeto hipotético prevê a ocupação máxima desse terreno. A ocupação máxima desse terreno vai nos levar a um coeficiente de outorga onerosa de 6, igual a 6. Então, esse será o nosso coeficiente de aproveitamento. Mesmo sendo uma área de 2.500 metros quadrados, nós vamos construir 270 unidades. E não é plausível pensarmos em vender tudo isso em 1, 2 anos. Então, nós temos que dividir esse empreendimento em etapas. Então, serão 4 etapas, com um total nas 4 etapas de 270 unidades. E a área construída de 13.754 metros quadrados. Então, esse é o nosso exemplo que vamos utilizar aqui, o Cizenda, para podermos avaliar esse terreno, que é uma parcela da área total de 10.500 metros quadrados. O terreno a ser avaliado é de 2.500 metros quadrados. Bom, então está aí o terreno como um todo, e vamos supor que a parcela que vamos avaliar é apenas de 2.500 metros quadrados. Bom, então está aqui o nosso projeto hipotético. Nós, utilizando o coeficiente de aproveitamento igual a 6, vimos que é possível construir, e seria o mais adequado para a região, blocos de apartamentos. Então vamos poder construir 6 blocos de apartamento, isso nas 4 etapas. Nós não vamos construir todos ao mesmo tempo, nós temos aí uma distribuição das vendas, então vão ser por etapas, e cada bloco ele terá 5 pavimentos, sendo na verdade um primeiro pavimento de subsolo, onde nós teremos estacionamento, depois o pilotis e 3 pavimentos de apartamentos. Então, está mais ou menos ilustrado, e esse é o projeto que nós vamos, então, inserir no Cizenda. Nós queremos avaliar o terreno, esse terreno que aí está, de 2.500 metros quadrados, prevendo um projeto hipotético de ocupação desse terreno de melhor aproveitamento, 6 blocos de apartamentos, em 4 etapas, totalizando 270 unidades. Beleza? Vamos ver como inserir
esse projeto hipotético no novo software Cizenda. Pessoal, eu estou aqui na área de trabalho com o Cizenda já instalado. Então está o ícone aqui na área de trabalho. Vamos executar o Cizenda. Para que o vídeo não ficasse muito longo, eu já criei esse exemplo aqui no Cizenda, mas vou mostrar para vocês como foi inserido o projeto hipotético, configurando a distribuição das vendas, os custos de construção e os cronogramas de obra. Então, como eu já trabalhei aqui no modelo, eu vou abrir o último editado. Então, está aí a nossa tela inicial. É um exemplo de terreno em área de corporação. Então, aqui está a descrição do empreendimento e os resultados que nós vamos, ao longo dos vídeos de apresentação do Cizenda, estar analisando em um vídeo mais para frente. Ok, então nós precisamos vir aqui na aba, lembra, nós temos aqui várias abas aqui do Cizenda. Nós vamos aqui na aba de empreendimentos e vamos ver como que foi construído esse modelo. Então eu vou vir aqui em configurar empreendimento. Então aqui nós criamos o modelo, isso já foi exibido no vídeo anterior. Então está aqui a descrição do modelo e algumas informações importantes. Então eu tenho a área do terreno que eu estou avaliando, 2.500 metros quadrados, correto? Eu tenho o coeficiente básico de 3, o máximo de 5 e de outorga onerosa de 6. Então eu vou utilizar o coeficiente de 6. Ok? E eu tenho uma informação importante aqui, que é o valor venal para efeito de tributação. Depois nós vamos ver como isso é inserido no fluxo de caixa. Não é o valor de avaliação, é o valor que consta lá na prefeitura, lá nos cartórios, para efeito de tributação. Na aquisição do terreno, nós temos algumas informações importantes. Então, eu tenho despesas cartoriais, escritura e registro. Então, foi orçado em R$4.000. Eu tenho que, se utilizar a outorga onerosa, entrar com a informação sobre a outorga onerosa, que nesse caso aqui representa R$4 milhões. E eu tenho algumas despesas que podem entrar com o valor ou com um percentual do valor de referência do nosso avaliando. Mas nesse momento nós vamos nos ater à questão do projeto hipotético, sendo construído 4 etapas para o lançamento de blocos residenciais no terreno com área de 2.500 metros quadrados, com um coeficiente de outorga onerosa de 6. Ok, vou salvar, vou sair. E está aí, então, o nosso empreendimento. Agora vamos entrar com o projeto hipotético. Então, eu faço o trabalho de elaboração desse projeto hipotético e vou lançar ele aqui, então, no Cizenda. Então, eu venho aqui e vou lançar os produtos e questões relativas à obra. Então, vamos lá editar produtos. Então, lembre que esse empreendimento ele é composto de 4 etapas. Então, ó, eu vou alterar as etapas aqui, ó. Etapa 1, 2, 3 e 4. Tem 4 etapas. Cada etapa contém um conjunto de unidades. Então, estão aqui as unidades. E nessa primeira etapa, nós vamos construir o bloco A e o bloco B, com suas respectivas unidades. Eu tenho, então, a quantidade. Eu tenho aqui a área privativa da unidade. E eu tenho, no nosso modelo de regressão, aí nós estamos falando de avaliação pelo método comparativo, a unidade depois de pronta, ela tem um valor mínimo, médio e máximo. E ainda tem um valor arbitrado. Eu posso escolher qualquer um desses para poder desenvolver o meu trabalho. Ainda poderia, e nós vamos ver isso num vídeo mais para frente, utilizar simulações de Monte Carlo. Então eu tenho a quantidade das unidades, a descrição delas, a quantidade de unidades, eu tenho a área de cada unidade e o valor estimado de venda, sendo o valor mínimo, médio, máximo e o valor arbitrado. Isso para a etapa 1. Para a etapa 2, eu já vou para o bloco C e o bloco D. Etapa 3, eu vou para o bloco E e o bloco F. Veja que a etapa 3, vocês vão perceber que ela foi dividida na 3 e na 4. Tanto a 3 quanto a 4 vão trabalhar o bloco E e o bloco F. E isso visa adequar a distribuição de vendas ao mercado imobiliário local.
Eu crio, né, nós vimos isso no vídeo anterior, eu posso incluir os dados aqui, ou excluir, e posso copiar e colar do meu projeto hipotético. Vamos supor que eu tenho uma planilha do Excel, onde eu lancei as informações do projeto hipotético, e agora eu vou copiar e colar cada uma das etapas aqui no Cinzento. Então, eu fiz isso para cada uma das etapas, vou salvar, vou fechar. E agora, eu preciso pensar o seguinte, eu já tenho os produtos e os preços que eu vou vender esses produtos. Lembre-se, os preços vieram do método comparativo direto de dados de mercado. Agora, eu preciso me preocupar com a venda, a velocidade de vendas. Então, vamos lá discutir as velocidades de venda. Como eu tenho 4 etapas, eu preciso configurar cada uma dessas etapas. Então, eu preciso configurar cada uma dessas etapas. Então, vamos começar com a etapa 1. A etapa 1, eu vou colocar aqui o mês do início das vendas. Então, eu espero iniciar a minha venda no mês 3. Eu tenho prazo de vendas, que aqui é 30 meses, então eu espero iniciar no mês 3 a venda dessas unidades. Então, será uma venda de imóveis na planta e estou supondo que eu vou conseguir vender em 30 meses. Vou abrir um parênteses aqui, só para lembrá-los que o Cinzenta vai permitir ao incorporador, ao dono de alguma incorporação, ou dono de alguma construtora, fazer a previsão do que ele pretende lançar no mercado, o lançamento imobiliário, mas depois vai ter a possibilidade de acompanhar, ou seja, nós vamos ter o projetado e o realizado, e podemos comparar o que foi projetado com aquilo que está sendo realizado. Mas nesse momento é só o projetado. Então, está aí a etapa 1. A distribuição das vendas nesse período aqui será feito em 4 etapas, 4 períodos. Então, tem um período de venda, eu vou no mês 3 pensar em vender 45%, começa no mês 3. O segundo período vai durar 4 meses e eu tenho um percentual de 35%. O terceiro período também 4, prazo em meses, 15%. E o quarto período tem um prazo de 19, aí no início você vende mais rápido e depois você tem uma demora um pouco maior para poder inserir essas unidades que vão ficando para trás. E aí o percentual de venda de 5 unidades. E estou pensando em vender pelo valor arbitrado. Eu tenho o mínimo, o médio, o máximo e o arbitrado. Ok. A etapa 2, ela é linear. Vou utilizar o valor médio, vou começar no mês 10 e vou levar 36 meses para poder vender a etapa 2. E a distribuição é linear. Então, é um exemplo de como eu posso configurar a distribuição de vendas aqui. A etapa 3 voltou para 2 a 4 períodos, começando no mês 25, indo até durando 50 meses. E a etapa 4, começando no mês 45, durando 80 meses. E é uma distribuição linear. Então, nós estamos prevendo uma venda aí durante os próximos anos aí. Nós temos um período longo, né, desse empreendimento. São 4 etapas, né, e as etapas são sequenciais. Ok, então vou salvar, sair aqui. E agora eu posso vir aqui em resultados e analisar o que nós acabamos de construir. Então vamos ver o nosso VGV. Então abri aqui o VGV e estou vendo o seguinte, o meu VGV total é de 74 milhões, 483 mil. Então, referente a todas as etapas. São valores nominais, ou seja, se eu conseguisse vender tudo hoje, eu conseguiria apurar 74 milhões pelos valores estimados lá no modelo de regressão. São 270 unidades, a área comercializável de 10.150 metros quadrados, um preço unitário médio comercializável de R$ 7.300 por metro quadrado, com preço médio da unidade de R$ 275 mil. Então, aqui é uma visão geral de toda a etapa. Mas vamos ver a etapa 1. Então, a etapa 1, eu tenho aqui os produtos, o bloco A e o B. Eu tenho, então, o que eu, na verdade, coloquei como sendo previsto para a etapa 1, o bloco A e o bloco B. E eu tenho o preço arbitrado. Na verdade, vou utilizar o valor arbitrado.
Então, eu tenho aqui o recebimento total, gerando para essa primeira etapa 21 milhões de reais. E assim sucessivamente. A etapa 2 já foi o valor médio, gerando 20 milhões. Etapa 3 também o valor médio, 14 milhões. E etapa 4, 17 milhões. Então, isso tudo soma 74 milhões de reais. Então, esse é o nosso VGV, a nossa receita bruta. Mas como que eu vou vender essas unidades? São 270 unidades. Vou vender, então, por etapas. Então, fechei aqui o VGV, vem agora aqui em velocidade de vendas. Então, agora, eu estou aqui distribuindo as minhas vendas ao longo do tempo, lembrando que nós configuramos isso lá na velocidade de vendas. Então, começo no mês inicial, esse tempo T igual a zero seria no momento da avaliação, depois começa efetivamente o período, mês 1, mês 2 e por aí vai. Então, eu tenho as vendas aqui, ó. Então, eu tenho as vendas. Eu tenho, então, começando no período 3, no mês 3, da etapa 1, ó, eu tenho o acumulado, o percentual aqui na etapa e o valor que eu vou receber. Então, tá aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho para poder ver os valores total. Então, tá aí, ó. Então, a etapa 1 vai do mês 3 até o mês 32, onde eu pretendo estar com 100% das unidades vendidas. E durante a distribuição, eu tenho, então, os valores que eu vou apurar. Se eu deslocar aqui à direita, eu vou ver um gráfico aqui, ó, onde eu tenho a representação da minha distribuição, que foi em 4 períodos. Então, essa é a etapa 1. A etapa 2, ela é linear. Então, eu tenho aqui distribuição em cada mês e depois tenho o acumulado. Então, vamos à etapa 2. Vamos ver a etapa 2. A etapa 2, ela começa aqui. Ela começa no mês 10 e ela vai do mês 10 até, vamos ver, vai concluir 100% no mês 45. Então, tá aí, ó. E aqui estão os recebimentos. A mesma ideia para a etapa 3 e a etapa 4. E nessa situação, então, nós temos aqui o acumulado, ó. Eu tenho o acumulado que eu vou receber, considerando todas as etapas, só que quantos meses nós vamos levar para vender tudo? Então, a previsão é de 124 meses. Vai durar mais de 10 anos este empreendimento, terminando em fevereiro de 2030. Começando esse exemplo, esse exercício, vamos supor que começou em outubro de 2019, então está aqui a nossa distribuição de venda. E cada etapa tem, então, a sua forma de distribuir. A primeira e a terceira tem uma distribuição em 4 períodos, então eu tenho períodos diferentes para poder vender, e tenho a segunda e a quarta etapa com a distribuição linear, e considerando os períodos de venda. Muito bem, ó. Eu já tenho, então, aqui a minha projeção de venda, distribuição das vendas de todas as 4 etapas, considerando os dados de entradas que foram colocados. Agora, para poder vender essas unidades, eu preciso produzi-las. Então, vamos ver como é que vai ficar o orçamento de obras. Então, vou fechar aqui, vou voltar lá em empreendimentos, e agora nós vamos em obras. Então, eu tenho que considerar o seguinte: itens do CUB. Então, eu posso orçar pelo CUB, eu posso orçar fora do CUB, fazer um orçamento descritivo, né, totalmente detalhado, ou usar o CUB. Se eu usar o CUB, eu preciso fornecer o CUB por etapa. Então, eu venho aqui para a etapa 1, o CUB estimado reais por metro quadrado é de 1.850. Eu coloco aqui qual o CUB de referência, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Então, para cada etapa, eu tenho um CUB de referência. Muito bem. Vou orçar. Então, eu tenho um projeto hipotético, vou lançar com itens no CUB. Normalmente, para efeitos de involutivo, a gente usa itens no CUB, né? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui orçando os itens do CUB da etapa 1. Então, eu tenho a área construída. Essa área, eu vou informar se ela está no coeficiente de aproveitamento ou não. Isso é para efeito de checar o coeficiente de aproveitamento, é a área do terreno, se está ok. Eu tenho o fator área aqui, que seria a área equivalente.
se tenho a área equivalente ou não, em relação ao CUB. E eu tenho aqui o BDI, que está em valores decimais ou poderia ser expresso em valores percentuais. Eu faço isso para cada um das etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Eu crio, então, aqui o meu orçamento. Pode ser um orçamento mais detalhado. Eu posso inserir até 1000 itens aqui no orçamento. Ok, vou fechar. E agora eu vou entrar com, se houver, itens fora do CUB, aquilo que não está incluído no CUB. Então, eu entro aqui com os itens que compõem o CUB. Eu posso, então, orçar com relação à área unitária, ou posso colocar como um percentual do CUB. É possível também entrar com uma verba, considerar uma verba. Então, no caso aqui, para ar-condicionado, elevadores, urbanização e muros de arrimo, foi considerado uma verba. E para projeto total, fundações especiais, instalações especiais, foi considerado um percentual do CUB, expressos aqui em decimais. E, de novo, o BDI. Eu posso exprimir isso, uma configuração do programa, em decimais os percentuais, em decimais ou em percentual. Para cada uma das etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Ok. Agora que eu vou construir, eu já sei quanto que eu vou gastar. Então, eu vou lá em resultados e vou ver, então, as minhas obras, o resultado sobre as obras. Então, está aqui, ó. Para cada uma dessas etapas, eu tenho custo que pode ser referente a itens inseridos no CUB e itens fora do CUB. Então, está aqui, ó. Etapa 1. Então, essa é a etapa 1. Itens orçados pelo CUB e itens não contemplados no CUB. Então, eu tenho aqui para a etapa 1 um orçamento total, somando tudo, dá praticamente 8 milhões de reais. Sendo itens do CUB 7 milhões e 1 milhão itens fora do CUB. Depois eu tenho a etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Então, está aí o meu orçamento. O orçamento aí de obras. Agora, eu preciso dizer como que eu vou construir o meu cronograma de obras. Então, eu venho aqui em empreendimentos, vou lá em cronograma de obras e vou definir o meu cronograma de obras. Bom, então tem alguns prazos aqui estabelecidos. Eu tenho aqueles que antecedem a obra. Então, eu tenho pré-obra, eu tenho início dos projetos, eu tenho prazo de projetos e algum outro prazo que for necessário para poder iniciar as obras. Você regularizar junto à prefeitura local e por aí vai. Então, eu tenho aqui a fase que inicia e depois eu tenho as etapas para cada etapa. Então, da 1 até a 4 eu vou configurar a distribuição de vendas. Então, a etapa 1 começa logo no mês 1, depois desses prazos atendidos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 4, 5. Então, no sexto mês eu começo a etapa 1, começa efetivamente a construção. O prazo dessa etapa é de 20 meses e a distribuição é linear. Então, eu posso vir aqui e verificar como vai ser a distribuição. Como ela é linear, então está aí, ó, como vai ficar. A etapa 2. A etapa 2 começa no mês 10 e dura 24 meses. Mês 10 depois dos 5 meses. E vou utilizar a curva S. Então, a curva S, eu posso configurar ela de tal forma que eu tenha uma demonstração da forma como o meu cronograma vai ser apresentado, sendo mais ou menos acelerado em relação ao andamento da obra. Então, são itens a serem configurados, né? Mas o que eu estou vendo aqui, então, é como será a distribuição, tanto o mensal quanto o acumulado. Então, está aí, ó. Eu tenho para a etapa 3 a mesma coisa. Aqui a etapa 3 entra com obra similar. Nessa questão, eu posso pensar o seguinte: eu acabei de fazer um empreendimento e esse empreendimento é similar a qualquer, eu estou rebatendo o projeto. Então, de repente, eu não preciso de orçamento, eu vou agregar aquela obra similar a essa minha obra, ajustando os períodos para este novo empreendimento. E a etapa 4, eu teria um cronograma existente. Aqui é igual, eu estou na obra similar, eu adequo
um projeto semelhante ao meu para o meu projeto, em termos de cronograma de obras, e na opção aqui, cronograma existente, eu simplesmente copio o cronograma para esse meu empreendimento, para a minha etapa. E posso prever uma atualização do custo de obras, né? Se eu estou usando o cronograma existente, por exemplo, e isso foi orçado lá atrás, então eu posso aplicar a correção, considerando então a data que vai ser aplicado e o índice de correção. Então nós temos aqui uma tabela de índices de correção que eu vou escolher dependendo aí do momento que eu estiver fazendo a avaliação. Ok, então uma vez feita a atualização e lançado o cronograma de obras, vamos ver como vai ficar. Então eu venho aqui em resultados, cronograma de obras, e agora eu estou vendo como é que está a distribuição das obras ao longo do tempo. Então lembre-se, eu tenho 5 períodos iniciais aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, mais um mês t igual a 0, ó. T igual a 0 e mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou começar efetivamente a primeira etapa aqui, ó, no mês 6. E vai durar tantos meses, terminando de forma que a primeira etapa vai estar pronta no mês 25. Depois eu começo a segunda etapa. Ela já começou aqui, ó. A segunda etapa começou no mês 15 e durou e vai até o mês 38. E se eu olhar aqui, está a etapa 3, etapa 4, e a obra vai durar 112 meses. Então, ou seja, estou prevendo 4 etapas aqui e vai demorar eu conseguir colocar todos os empreendimentos à venda. Muito bem, como é que está a distribuição desse cronograma? Então, lembre só, nós optamos por a primeira etapa, uma distribuição linear. Então, isso aqui é só para mostrar as possibilidades. Depois eu usei a curva S, depois eu usei uma obra similar e, por último, usei um cronograma existente. Então, eu forneci esse cronograma. Aqui eu adequei um cronograma existente à situação atual, aqui usei a curva S e aqui eu estou usando uma distribuição linear. Agora eu posso, então, montar o fluxo do meu empreendimento. Eu tendo receitas e despesas, já começo a pensar agora efetivamente como montar o nosso fluxo de caixa. Mas para montar o fluxo de caixa, nós precisamos de mais informações. Existem despesas além desses que estão aqui relacionados, que estão vinculados diretamente ao orçamento, à obra. Então nós vamos agora deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso esse vídeo, como lançar as demais despesas para aí sim, uma vez definidas todas as despesas inerentes ao empreendimento, nós podemos então montar o fluxo de caixa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Para continuar acompanhando os vídeos com relação ao lançamento do novo software Cizenda, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Um forte abraço e até breve.